Toda vez que meu amor me convida pra sair, diz que quer ir ver o sol, o pôr do sol, e eu lhe digo, vem brilhar aqui, meu colibri. Toda vez que meu amor me chama pra um rolê, diz que quer ir ver o mar cair no mar. Meu amor, meu mar é só você, cê pode crer. Que clichê, que clichê ela me diz. Meu amor, só você me faz feliz. Quando ela me liga aqui às 6 horas da manhã, diz que quer ir pra Cachu, pra lá de Imbu, e eu lhe digo, vem me ver, Yansan, Oxum Nanã. Ela sempre quer sair e eu gosto de ficar em casa assim, debaixo do cobertor, com seu calor, vendo filme na TV, até filme ruim. Que clichê, que clichê ela me diz. Meu amor, só você me faz feliz. Yere, yere, ye, ye, ye. Yere, yere, ye, ye, ye. Yere, yere, ye, ye, ye. Ei, ei, ei. Yere, 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 ye, ye, ye. Ei, ei, ei. Yere, yere, ye, ye, ye. Ei, ei, ei. Diz que quer ir pra Cachu, pra lá de Imbu, e eu lhe digo, vem me ver, Yansan, Oxum Nanã. Ela sempre quer sair. Ei, ei, ei. Toda vez que meu amor Olá, amantes da música brasileira. Musicália Entrevista, Carlinha. Tá rindo? Tá começando no astral você, hein? Tudo bem? Tudo bem, como é que você tá? Piadas posteriores aqui, anteriores. É do jeito que a nossa edição vai botar aí, vai acabar com o nosso emprego. Né? Tudo bem, e você? Tudo Certo? certo. Tudo certo. Como é que você tá hoje? Estamos bem acompanhados, né? Muito Aqui a bem gente nunca tá acompanhados. mal acompanhado no Musicália, né? Pois é, pois é. Hoje estamos com um artista sublime aqui e que a gente vai traçar a carreira de vários álbuns que já tem nessa estrada aí. Fi Bueno, como é que você tá? Um grande prazer estar aqui, hein? Já fui super elogiado. Nem meus amigos me tratam assim, viu? Ultimamente, nem meus amigos estão me tratando desse jeito. Adorei. É muito bom, né? Prazer, Carlinha, Juscelino. Muito Prazer, meu Prazer irmão. Obrigado nosso. por estar aqui, bom. Sim. aceitar o nosso convite e a gente tem recadinhos? Tem recadinhos, né? Primeiro, estamos aqui na TocaCast, que é uma empresa, um braço da empresa Toca Livros, que é uma empresa de audiolivros. Então tem dificuldade de ler livros, não tem tempo de ler livro, você pode ouvir o seu conteúdo, põe o fone e ouça o conteúdo que você quiser. Toca Livros, trazendo vida a seus livros. A gente tem o que mais, Carlinha? Nossa lojinha. Lojinha do Musicália, olha aqui. Que beleza. O Fih tava olhando aqui, ó. Tava admirando aqui a canequinha. Essa canequinha é clássica do canal já, mas só agora tá vendendo, hein? É sua. Ó. Olá, amantes da música brasileira. Você vai tomar seu café de manhã e já lembrar do Musicália. Lembrar do Musicália, né? E lá também tem camisa, tem livro agora, o livro saiu. Então, fiquem atentos à lojinha. E vai aumentando, né? Já tem camisa lá no Clube da Esquina.
tem camisa da Rita Lee, vai chegar a camisa, vai ter, eu posso dar algum spoiler? Oxi, Raul Seixas, tá Bora, vendo? né? Raul Uau. Seixas, camisa de Raul Seixas. umas artes bem bonitas. Umas artes bem legais. E uma camisa de um artista cearense que começa com B. Então vamos continuar, vamos deixar nessa. Vamos deixar no ar. Vamos deixar no ar. E também, terminando nossos recados, a gente tem aqui também, vocês viram o Fi aqui no início do vídeo, tocando, lindo, maravilhoso. Então, você também pode tocar linda e maravilhosamente bem aqui nesse estúdio. Você pode contratar aqui para você fazer ali o seu pocket showzinho baratinho, no preço legal para você, que você pode usar de portfólio, pode mostrar para seus amigos, pode mostrar para seus fãs e pode também, olha o que dá para fazer, pode pegar o áudio e botar no Spotify. Por que não? Quanta Por que coisa dá não? para fazer com esse serviço. Então, tudo vão estar os links todos na descrição aqui, tá bom? Carlinha, tá demorando, nossos Tá, você viu? recados estão Tá aumentando. crescendo. Então, Fi, que clichê, hein, velho? É legal. Eu gostei muito desse nome. Não fui eu que dei esse nome. Ah, não? Não, Quem foi que deu? foi o Zé Cabaleiro. Ah! Foi ideia dele esse nome. Quando veio pra mim, eu mandei a música pra ele e ele fez a letra, né? Ele demorou pra fazer. Aí e eu naquela expectativa, imagina a expectativa. Uma letra do Zé Cavaleiro É, chegando aí. A gente já tinha feito umas 3, mas essa daí era uma música que eu gostava mais minha também. Então tinha uma expectativa. E aí quando chegou o Que Clichê, eu falei, cara, como esse cara é fantástico, né? Porque essa música tem uma coisa clichê de melodia, harmonia. Cita muito blues americano, sabe? Tem uma cadência muito conhecida. Então ele captou total, né? E a letra fala disso também, né? Dos clichês de um relacionamento, de um casal às margens da cidade de São Paulo. Então é fantástico. Cara, maravilhoso, né? Imagina você Muito esperar legal. uma letra do Zeca. Do Zeca. Ê, Zeca. Todos os vídeos Zeca presente sempre. Cara, é impressionante isso, né? Ele tá em todos os lugares. O Juscelino tem uma teoria de que tem clones. Então, a gente já tá, eu tô investigando isso, né? Realmente tem clones aí. Né? Porque todo mundo chega, não, eu encontrei Zeca e tal, e aí ele me mandou 5 músicas e não sei o quê. Eu falei, mas não é possível, tem clones trabalhando aí. Então, fi, já me ajuda aí nessa Muito bom. empreitada da gente buscar os clones do Zé Cabaleiro. Tá bom? Então vamos lá pro início? Pro inicião, mas a gente vai deixar o último lançamento por último? Ou... Que Eu a gente acho, tem até né? aquele truque, né? É. Tá, pode ser. Galera, fique até o final que temos... Vamos falar sobre o lançamento mais recente do novidades? no final. Por enquanto, a gente vai aqui na retrospectiva. Na parte 6 do filme, né? Na parte 6 do filme, É. né? O YouTube tem aquela sacanagem, porque ela pula, né, também. Aí... Paciência, né? Vamos falar então de Litoral. Esse álbum maravilhoso. Uma coisa meio bossa novística, né? Sim, total. Pegou, falou em cheio. Super, super. Por quê? Porque eu produzi esse álbum com o Guto Grassamello, né? Nossa. Que conseguiu fazer essa leitura do meu jeito de tocar violão, né? E de compor, que eu componho muito a partir do violão, quase sempre a partir do violão. Uhum. E eu tenho essa influência muito grande do João Gilberto, muito, né? Do Gil, do Caetano, mas do João Gilberto, influência muito grande. Do Jobim, de toda essa bossa nova que me marcou muito desde o início. Eu vi em casa os vinis, né? Meu pai colocava para mim, Jobim colocava... Nossa, eu lembro muito de Força Estranha, que já não é bossa Nossa. nova, mas tá nesse universo, Aham. assim, né? E aquele disco maravilhoso que chama Brasil, que é um disco que foi feito em 1980, com João Gilberto, Gil, Bethânia e Caetano Veloso. Nossa. Que quem produziu foi o próprio Guto. Uhum. Então, quando a gente começou a se conhecer em 2013, 14, ele vinha aqui para São Paulo, que ele é do Rio, né? Tava fazendo a Roberta Miranda aqui na época, e o Roberto Carlos. E aí ele, vem aqui que agora eu tenho tempo, e a gente começou a sentar juntos e pensar repertório. Quero fazer um disco com você, vamos nessa. Adorei seu disco com o Ruriá, que foi o disco que eu fiz antes desse, Uhum. com o Ruriá do Prau, Acredite na Vida. Sim. Quero fazer um disco com você, mas eu quero você também de crooner. Eu quero você não só cantando suas músicas, eu gosto da sua voz e quero trabalhar a sua voz como crooner. E aquilo pra mim foi Caramba. incrível, porque eu sempre me achei um não cantor. Olha, ele que deu... Ele que falou, eu gosto dessa voz tem essa pegada bossa nova, o que você quer cantar? E aí sempre que eu encontrava com ele, eu trazia pra ele repertório. E Uhum. quase tudo do que eu trazia, e eu não sabia disso, ele que tinha produzido.
Aí eu fui falando, meu, mas esse cara é que nem o Zé Cabaleiro, cara. É tipo Tem isso, né? genérico. Eu falei, Guto, peraí, bicho, você não deixou os outros trabalharem? Como é que é isso, cara? Ele foi muito ativo na década de 70, 80, muita coisa era do Guto. É, isso aí. Ele ficou 35 anos na Rede Globo, né? Nossa. Diretor musical da Globo, vice-presidente da Som Livre, muito tempo também, vice-presidente da Sony, e o estúdio da Som Livre era na casa dele. E eu tive a oportunidade de gravar esse disco Litoral, eu gravei nesse estúdio, que gravou o disco Brasil, que eu falei para vocês agora, que lançou Rita Lee, que gravou as primeiras coisas do Djavan, que ele lançou também, Sim, que era a voz e o violão. Então, assim, ali gravou muita coisa. Tudo vocês podem imaginar, que a gente nem imagina, foi feito lá, entendeu? E você entra lá, tinham todos os discos de ouro, né? Uau. Sei lá, mais de 100. Caramba. De Xuxa, Netinho, a João Gilberto, Tom Jobim, Roberto Carlos. Então, eu gravei nesse estúdio, esse disco. E depois que eu gravei nesse estúdio esse disco, passaram-se 3 meses, ele vendeu a casa, vendeu o estúdio e acabou o estúdio. Última Caramba. chance. Aos 45 do segundo tempo, você teve lá. Eu tive essa bênção, essa glória divina. Fui de carro até lá, saí daqui com a banda, enchi o carro de instrumento e fui pra lá. Eu, Robinho e Maita. Robinho Tavares, baixista, Uhum. super conhecido, vocês já devem ter ouvido falar. Sim. E o Marcelo Maita, tecladista, que toca faz tudo da trama, tocou 15 anos com o Jair Rodrigues, maravilhoso também. E esse disco a gente gravou nós 3 e o Guto. O Robinho gravou batera e baixo. Caramba. E a escolha do repertório, como foi? E a escolha foi isso, eu encontrando com ele em São Paulo e falando, Guto, adoro aquela música, Madrugada Já Rompeu. Eu que fiz. Falei, Guto, você tá de brincadeira, sério? Não, eu que produzi isso com o João Gilberto, ele ficou 2 semanas na minha casa, escolhendo a divisão, como cantar, vou até te dar umas dicas, tal. Deu umas dicas incríveis, fantásticas. Inclusive, ele falando, inclusive o violão que gravou essa música é o meu violão, Ele. Caramba. que o João Gilberto tentou roubar. Ô, louco! contou Aí, a ó. história. Tá vendo? Já vamos descobrir aí. E contou a história, que o João Gilberto chegou no estúdio para gravar com o violão dele, falou, Gutinho, deixa eu experimentar seu violão, e começou a tocar no violão do Guto. Aí o Guto já viu que ele tinha gostado demais do violão, e no último dia, o Guto chegou pro segurança, e falou, ó, quando o João sair, pede para ele abrir o case. Meu Não Deus! é assim, possível, cara. Não sei nem se o Guto vai ficar muito bem. O Guto não tá nem aí, ele é um cara verdadeiro. Abriu o case, o João Gilberto não queria abrir o case, não queria, teve que abrir, tava lá o violão do Guto. O violão era bom, hein? E aí eu cheguei no estúdio pra gravar, né, adiantando o assunto de quando a gente tava falando de repertório, mas quando eu já tava gravando com ele 1 ano depois no Rio, eu cheguei lá no estúdio pra gravar com o meu violão, Sugiyama, maravilhoso, que eu tinha, que eu amava, e ele falou, esse é o violão que gravou o Disco Brasil. Aí eu peguei o violão, tava rachado. Na mão do violão, eu tava rachado. Mas dava pra tocar, só que com a corda alta já, porque tava rachado. Eu falei, mas não tá rachado o violão. Ele, pois é, faxineira, não sei o quê, preciso arrumar, mas não tenho coragem de levar pra ninguém, pra arrumar esse violão, tenho medo, não sei o quê. Eu falei, posso tentar gravar uma com ele? Claro. E aí eu gravei aquela música Alegre Menina, Nossa. que essa música ela é do Jorge Amado, com Aham. o Dori Caymmi, que o Guto que encomendou também pro Djavan, pra lançar o é Djavan na verdade. TV. Ele encomendou. Ele Que é que antes do encomendou. primeiro ainda, essa gravação do Djavan. Antes do primeiro álbum, né? Essa gravação é do começo dos anos 80. Ele já tinha gravado a voz e o Já violão. tinha eu acho. gravado? Acho que já tinha. Eu achava que era Mas antes. é quando ele lança o Djavan na televisão, entendeu? Quando lança na televisão. Com Eu a achava minissérie que o- Gabriela. Eu achava que o Djavan ele fazia as coisas pra novela, aí depois que lançou o primeiro na Som Livre. A Depois voz que... e o violão, eu não tenho certeza dessa informação, depois a gente pode até conferir. Sim, Mas Gabriela foi 81, 82. 88, 82. E a voz e o violão é nos 70, Sim, que é o sim, disco que o sim, Guto sim. produziu com ele. É o único da Som Livre do Djavan, né? Depois Exato, ele já porque logo sai. depois ele foi contratado pela Sony americana. Que ele foi gravar com o Steve Wonder, tal, aquele disco blues, Nossa. né? Mas então foi isso, fui escolhendo o repertório com ele assim. Alegre Menina foi outra que eu falei que eu queria, que eu gostava muito, e ele contou essa história. Que ele tinha, na época, o Dorival Caymmi e o Dori para fazerem a composição. Ele tinha a minissérie na Globo e tinha que fazer uma trilha. E aí ele pegou a letra do Jorge Amado Uhum. e chamou o Dori para musicar a letra. E pensou em chamar o Dorival, mas chamou o Dori, disse que deu uma ciumeira do Dorival com o Dori. Sério? É. Caramba. E aí, essa é a história. E aí produziu a música e chamou o Djavan para cantar.
Então, quando eu falei pra ele que eu queria fazer essa música, ele adorou. Falou, meu, vamos, e quero fazer os arranjos como eram os originais. Nossa, Passou pro mesmo. Maita todas as ondas no teclado, as coisas de percussão ele fez, enfim. Maravilhoso. Então a gente foi escolhendo repertório assim. Mas será que o Dorival era bom para encomendas desse tipo? Dorival Caymmi não tinha uma Ele- fama de demorar? Então, ele entregar? disse que ele achava que era mais a cara do Dori, foi o que Do ele Dori? me falou. Ele falou, acho que essa música é mais o estilo do Dori e vou chamar o Dori pra fazer. E disse que o Dorival ficou meio enciumado. Olha, Caramba. que histórias, hein? Ah, as histórias do Guto, cara, esse é um cara que você tem que trazer um dia aqui. Guto Graça, venha. Tá convidado. Esse Guto homem Graça tem Mello do música. Esse homem, eu vou te falar, o que eu aprendi com ele não tá escrito, o que eu aprendo até hoje. Assim, Ah, não. Só o fato de ter toda essa experiência, todas essas histórias, né? Por incrível que pareça, histórias como o João Gilberto quis roubar um violão, quis furtar um violão, cara, é incrível como é poroso, é uma coisa que você aprende sem saber por que você tá aprendendo com umas historinhas dessas. Mas, cara, Total. você Falou tudo, você Juscelino. aprende, né? Você entra na energia, né? Tá naquele estúdio, eu me senti muito naquela... Pegar aquele violão, sabe? Aquele timbre. Você já te leva para um caminho, né? O instrumento te leva para um caminho. Sim. Por isso que o músico tem coisa com o instrumento, né? Às vezes você acha um instrumento e você não quer nunca mais abrir mão. Ou então você vai tocando em vários, e cada instrumento te ensina uma história, né? Uhum. Tem um lance, assim. Então, você tem toda a razão no que você disse. Concordo. Maravilha. E quando entra a guitarra? Quando entra a guitarra, você diz na minha carreira, Aham. ela vem bem do começo. Um pouco antes dela veio o forró. Eu indo pro forró, adolescente, fugindo de casa. Eu acho que não é só o Guto que tem história, não, hein? Pelo jeito. Eu indo pro forró moleque, adolescente, fugindo de casa. O forró nascendo com muita força na região da minha casa, ali, Zona Oeste. Forró universitário. Uhum. E KVA, né? KVA. Remeleixo, Projeto Equilíbrio, União Fraterno na Lapa. E eu adorava dançar. Eu já estava estudando música, já numa pegada uma veia muito rítmica, de swing, de groove. Eu tinha um professor incrível, Luizão, que deu aula pro Danilo, para muita gente. Uhum. Um cara bem conhecido, assim. E eu já tinha essa coisa com ritmo, sempre gostei muito de ritmo. E aí, quando eu comecei a dançar forró, eu comecei a espelhar as levadas de pandeiro que eu já fazia. Eu comecei estudando muito percussão também, piano, percussão, violão. Então, eu comecei a espelhar as levadas de pandeiro, por exemplo, no pé. Entendeu? A levada de forró no pé, que eu tava aprendendo, mas qual que é a relação dessa levada com tuk, tuk, tac, tuk, tuk, tac, tu, tac, tu, tac, Caramba. tu, 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 tu. Então eu ia fazendo essa relação, sabe? E não fui mais pra escola, né? Bombei de ano porque eu não fui pra escola. Chegou no final do ano, minha mãe descobriu. Ai. Ela ficou sabendo que eu estourei que eu tinha que bombar porque eu tinha faltado 30% das aulas, entendeu? Só por isso. Mas também o pessoal Que é muito- besteira. só Tinha pega no aquelas pé, coisas, né? você não pode faltar mais do que 27, Ah, entendeu? E aí eu só ia pro forró. Minha escola era o forró. E aí comecei a dar aula de forró de dança no KVA. Subia nos palcos, eu ganhava uns prêmiozinhos. Tinha maratona, ganhava maratona. Ia pra Itaúnas, Caraíva. Então, eu tinha coisa com a dança. E já comecei a subir no palco para acompanhar umas bandas ou outras. Forroseando, que era uma banda de Campinas incrível, que o Danilo Moraes cantava também. Uhum. E eu fazia percussão. A banda Bagana, que foi uma banda que a gente excursionou para Minas, foi para Bahia, fazia São Paulo, que aí eu também já estava começando a cantar um pouco, mas fazia mais a bumba. Eu estava numa pegada mais percussão. Aí a guitarra veio depois disso. Depois dessa onda do forró, eu comecei a tocar, acompanhei um pouco a Negrali como guitarrista. sim. E alguns músicos na cena paulistana. Comecei a fazer muito bar como guitarrista. Sempre com essa vontade, com esse desejo de cantar, mas ainda numa pegada muito do instrumentista, de querer aprender, sabe? Esse meu professor Luizão tinha uma coisa muito exigente, assim. Uhum. E, ao mesmo tempo, os músicos estavam sempre circulando na casa dele. Então, eu tinha uma coisa de estar aprendendo ali na real. Não tem esse negócio de ler papel para aprender. Uhum. Era tocar na real mesmo, né? Então, a guitarra foi um dos veios, entendeu? Foi um dos caminhos para mim. Que é uma coisa que eu tô até resgatando mais agora, assim. Tô trazendo ela de novo para show. E tirar de ouvido, né? Essas coisas. Tirar de ouvido, aprender a ouvir um acorde, tirar os baixos, ouvir as notas do meio, né? Depois fui para Groove estudar também com Mariana Edar, com Danilo, com uma galera que estava ali também.
A Cell também muito parceira nessa época. Tinha Nossa. o Maravilhoso. Sistema PF de Som, que era uma banda de funk top, incrível, que o Danilo era guitarrista, quando ele não podia eu fazia. A gente era uma turma, assim, né, de música. Depois foi cada um indo para um lado, assim. Mas era uma turmona, era um caldo quente ali, viu? Nossa. E você tem um disco com Anastácia, Nossa! falando um pouco de forró. Nossa! Caramba! Nossa, se inveja matasse. Essa é uma das artistas que eu quero falar depois dos 3, né? Não vai ter o momento dos 3? Sim. Um é pouco, 2 é bom, 3 é incrível. É. Essa tem que estar entre os 3, né? Não, a Anastácia é incrível, cara. Ela é incrível, ela tá super lúcida e ela tinha que ser mais reconhecida, eu acho, sabe? Porque sim. grande compositora, não só de letras, compositora de melodias incríveis e não toca nenhum instrumento. Tá? E Como compõe... sempre, né? A gente batendo nessa tecla eu aqui. bato nessa tecla sempre. O cancionista, o compositor de música popular. A música é incrível, né? A música é o último plano, cara. Pra compor, realmente. Depois você precisa dos músicos pra forrar a música toda, mas compor são outros 500. É um outro canal, né? É. Um outro canal. E a Anastácia, ela tem todo o instrumento nela. Porque as melodias que ela faz... Tem uma música nossa que ela me deu de presente a música, porque eu tinha dado uma pra ela. Aí ela veio um dia pra mim e falou, então eu te dou essa de presente. Eu falei, não, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Não, faz um refrão. Aí eu fiz um refrãozinho, né? Mas a música é... Naquele pé de joá, eu sentei tantas vezes chorando, a saudade roendo no peito, e do meu amor eu lembrando, o tempo não apagou. A lembrança que ficou comigo, eu lembrando da solidão e a saudade brigando comigo. Nossa. Eu brigando com a solidão e a saudade brigando comigo. Aí eu fiz, o meu pé de joá, verdadeiro amigo, na tristeza do amor, sempre me deu abrigo. Eu fui na onda dela. Uhum. Mas vê que é uma melodia que já é toda harmonizada. Meu Deus. A melodia é. já sugere os É. caminhos harmônicos, né? Meu Deus. Então ela é gênia. A Anastácia é um gênio da música popular. E você também é craque. Você pegou a onda ali. Eu fui você na onda, seguiu, só, você fui na seguiu. praia, Você fui na não, praia. é. você não sentiria a emenda, o durex, É, né? Você não sentiria. né? sim. O negócio realmente foi fluido, né? Essa minha relação com ela foi assim, e é assim, sabe? Foi um presente. Sabe essas coisas que você conhece uma pessoa na sua vida, você fala sincronicidade. Uhum. Já conheci, chegou a hora de reencontrar esse tempo espiritual que não tem passado, presente e futuro, Uhum. né? As coisas que elas voltam, né? O tempo é circular. A gente está aqui porque em algum momento a gente já esteve em outro lugar fazendo alguma coisa junto. E você vai sentindo isso. Então, com ela eu senti isso completamente desde a primeira vez que eu vi ela e sempre, sabe? Às vezes ela me liga numa hora que eu falo, nossa. Anastácia, meia-noite. Ô, filho, ô, parceiro, como você tá? Sabe, naquele momento que você precisava ouvir a pessoa. Então é uma relação assim, uma relação muito verdadeira, assim, de amigo mesmo. Emocionante essa relação. Não, lindo, né? E a Anastácia, o Paulinho veio aqui e falou: vocês têm que trazer a Anastácia. Eu falei, Paulinho, eu não quero, não. Lindo, maravilhoso, né? E as participações que tem no álbum são participações, assim, modestas, né? A altura dela. A altura dela. A minha parceria com o Zeca nasceu daí, inclusive. Ah, é? Ela que começou a mostrar meu trabalho pro Zeca. Ah, ela que fez a ponte ali. Ela que fez a ponte, é. Meu irmão mais velho também é amigo do Zeca. Uma vez eu já tinha estado com ele, assim, apresentado, mas numa cena mais familiar, né? Não nada musical. Mas aí quando eu comecei a trabalhar com ela estava fazendo um disco com o Zeca também. O Zeca estava fazendo um projeto dela, produzindo um projeto dela de 80 anos. Aham. 80 anos da Anastácia. Que é lindo esse disco. Hum. E nessa mesma época a gente estava produzindo com o Guto, né? Porque a gente começou a compor junto. A história é assim, eu conheci ela no Bar Brahma, resumidamente. Conheci ela no Bar Brahma, num show do Targino Gondim, sabe o Targino? Nossa, caramba. Puta show maravilhoso, Que cara. noite a sua, hein? Swing na pleno. Targino apavorando. No final ele chamou ela e o Zé Cabaleiro pra dar em canja. E eu não sabia que ela era viva. Minha ignorância. Ah, não, mas isso é muito comum, sabe? Não sabia. É. E olha que eu ia no forró todo dia, não sabia. Sabia dela, já tinha ouvido os discos dela com o Dominguinhos, que são os que eu mais amo. Aquelas coisas dos anos 70, né? Uhum. Oi, lá vou eu, umas coisas, mas não sabia. Daqui a pouco ela subiu no palco. Eu sentei no palco e fiquei chorando vendo ela cantar.
E aí, quando ela desceu, eu falei, não, quero te conhecer, preciso te conhecer. Eu tava com meu disco na época ali, na mão, Uhum. que eu fui levar no Bar Brahma. E aí dei pra ela. Passou uma semana, ela me ligou. Falou, gostei do trabalho, menino. Chegue mais, vem aqui em casa. E aí eu fui na casa dela. Maravilha. E aí cheguei lá, ela, tá, vamos tocar aí. Eu levei o violão, aí comecei a tocar tal. A gente começou a cantar, fazer um som, não sei o quê. Comecei a mostrar umas coisas pra ela que eu queria que ela fizesse letra tal. Aí ela ainda não fez nada, ficou meio na dela. Aí no final ela falou assim, olha, eu tô com umas músicas minhas, umas letras minhas, umas músicas que eu tô com medo de esquecer daqui a pouco. Parceria com o João do Vale, Nossa. parceria com o Jackson do Pandeiro, parcerias com Dominguinhos. E que eu... Você não quer harmonizar pra mim? Foi assim. Eu falei, não, amanhã eu tô aqui. E aí eu comecei a ir na casa dela, sempre que dava eu tava lá. E a gente começou a produzir juntos. E nessa que eu ia lá, ela trazia uma música do João do Vale, sabe? Inédita, você imagina isso? Caramba. Meu Deus, não, E você começa tava... a cantar a música, eu com o violão na mão, imagina isso, cara. Isso é incrível, né? Aí a música do Jackson do Pandeiro, que foi gravada uma vez, que eu nunca tinha ouvido. Aí um samba inédito dela com Dominguinhos, que tá no Spotify, a gente cantando essa música. Tudo isso tá no disco. Uhum. Sim. E aí mas Anastácia, eu não tô nem acreditando, mas vem cá, vê se você faz essa letra aqui. Aí tocava a música. Nada. Ai, meu Deus. Aí depois da quinta, sexta vez, ela, aquela música lá que você tocou, toca ela aí de novo. Aí comecei a tocar, pá. Ela rabisca-se na hora? Vai. Ela tem uma coisa assim, eu diria que ela tem uma coisa meio espírita, assim, sabe? Ela tem um entendimento profundo do espiritismo, inclusive. Mas ela tem uma coisa de psicografar, parece, sabe? Tem a hora certa, é a hora, é aquilo, pá. Eu saquei isso, assim. E aí, quando veio aí começaram a vir várias. Algumas eu deixava com ela, em fita cassete, que ela só trabalha com fita cassete. Até hoje? Tive que achar um toca-fita cassete. Caramba. Interessante, hein? Vou fazer isso a partir de hoje. Tive que comprar Vou fita trabalhar cassete, fita cassete agora. porque não tinha outro jeito, cara. E aí, algumas coisas ela foi fazendo sozinha, me ligava depois, mas muita coisa foi ali. Essa foi a história. Aí uma hora ela chegou pra mim, eu tava, assim, Alice no País das Maravilhas, eu tava em outro mundo, Não, né? imagino, cara. Não tava nem Nossa. pensando em gravar, eu tava, tipo, curtindo aquilo, né? Aí um dia ela chegou pra mim e falou, menino, nós temos que gravar isso aí. Chegou a hora, temos que gravar. Vamos fazer, tá na hora. Aí eu falei, então vou ligar pro Guto, que eu já tinha feito o Litoral com o Guto. Aham. Falei, Guto, você conhece a Anastácia? Pô, claro, você tá brincando comigo? Por quê? Eu falei, tô trabalhando com ela. Ele, tô indo pra São Paulo, vamos gravar. E aí ele veio pra São Paulo e a gente gravou no Trama na Cena, esse disco. Não, e lindíssimo o disco, né? E o álbum foi uma coisa assim, uma consequência, né? Foi acontecendo. 14 faixas, Caramba. Foi acontecendo e o nome do álbum, o Guto que deu, Identidades. Aham. E aí tem essas participações incríveis aí que pintaram, né? Uma galerinha aí. Como é que foi o Gil? O Gil foi assim, comecei, essa música que o Gil gravou, foi a música que eu dei pra Anastácia. E aí eu dei pra ela falou, não, tá pronto. Eu falei, não, mas faz alguma coisa aí, porque eu tô sentindo que tá muito romântico, tá faltando alguma pegada, o que você sugere? Aí eu fiquei tocando 2 horas pra ela na casa dela, ela com papel, e aí ela fez os interlúdios das partes, ela veio com rap, o amor se verdadeiro nunca se acaba. Isso aí foi ela que fez, o tempero do amor. Caramba, né? Isso aí foi ela que teve essa ideia, entendeu? Então ela fez só o que ela cantou, o que ela cantou. Uhum. E aí quando eu entrei no estúdio pra fazer isso, o Guto ouviu no fone de ouvido, eu lá na sala gravei, parou e ele tava com fone de ouvido na técnica. Ele falou, rapaz, essa música é do Gil. Ô, louco. Nossa. Foi assim. Eu falei, como assim? Ele falou, eu vou falar com ele. E aí, como já tem essa relação da Anastácia com o Gil, né? Eu sou Sim, Pé no Chão, claro. Dominguinhos, Nossa. o Gil adora a Anastácia. A porta tava muito aberta, né? E foi isso, ele mandou pro Gil e o Gil adorou e fez. Caramba. Vou ligar pro Gil aqui agora. Que incrível, Como é que é hein? essa história aí? Nossa. Você vê que coisa, né? Maravilhoso. Agora, eu queria explorar um pouquinho mais essa cena do forró que você participou. Já falou aqui do Danilo. Sim. Qual foi toda essa sua relação nesse período emergente? Daquilo que chama-se de forró universitário. Você fez parte desse... Completamente.
Isso aí é minha escola. Minha escola não foi o Veracruz e o Logos, Aham. nem o Oswald. É, você fugiu de casa, inclusive. Não. O meu pai ficou doente quando eu estava fazendo 15 anos. Eu estava ali entrando no colegial. Teve um derrame, ficou sem andar e sem falar. Uma tragédia familiar. Nossa. Uhum. E eu tenho um irmão mais novo, 9 anos mais novo. Então eu estava fazendo 15 e ele estava fazendo 6. Então minha mãe pirou, né? Teve que cuidar do moleque. E eu cuidava do meu pai, ajudava. E nesse sentido, que foi foda em casa essa época. Mas ao mesmo tempo eu saí fora. Minha forma de sair fora era ir dançar. Era ir Aham. fazer as coisas. Caramba, era uma E fuga minha mãe daquilo. não tinha cabeça para olhar para mim. E eu sempre me virei bem. Ela confiava. Então, ela não estava nem aí, assim. Ela não tinha como estar aí para mim nesse momento. Ela tinha cuidado do moleque, das contas, da casa. Eu ajudava ela a cuidar do pai. Ia pro forró, 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 todo dia forró. Então eu peguei essa cena todo dia. A gente era um grupo, um clube de amigos. Ah, segunda é KVA, terça é Remeleixo, quarta é Equilíbrio, quinta é KVA, quinta é Miltinho, sábado é Miltinho, domingo é Banda Mafuá com Tião Carvalho. Ó, aí o Fala Mansa nasceu desse nosso grupo. O Douglas, o Dezinho, eles não Caramba. tocavam ainda. O Ah. Tato era DJ, resolveu montar a banda, chamou o Douglas, o Dezinho. Eu cheguei a fazer uns sons com eles de violão na época. É Uhum. mesmo? A gente tava ali numa efervescência. Era uma coisa. Meu, pena que eu não vejo isso hoje, assim, porque. E aí surgiu o KVA, entendeu? O KVA tinha um espaço para receber artistas. Tinham várias casas, tinham vários espaços de show no KVA. Tinha a parte de baixo, que rolava os shows maiores. Tinha uma parte em cima, que rolavam shows grandes também. Tinha uma parte no meio, que rolavam shows menores. Então você ia pro forró, hoje à noite vai ter Lenine. Lenine surgindo. Aí, Caramba. vai ter Zé Cabaleiro. Não existiu o Zé Cabaleiro ainda. Isso era no começo dos anos 90, meio dos anos Uhum. 90. Aham. Chico César. Meu, Lenine com o Suzano, Olho de O Peixe. Suzano Foi de lá, Peixe, nossa, descasso, né? entendeu? Caraca. Então, essa cena, isso foi a minha vida, aconteceu aí, musical. Aí é onde a coisa, é onde veio, entendeu? O Danilo tava nessa, o Tato tava nessa, a Mariana Aidar tava nessa. E as bandas que vieram daí também, que o Paulinho teve aqui, deve ter contado de várias, né? Nossa, Uhum. ele foi assim. Ele tava ali cuidando do Remeleixo e do Equilíbrio, o Paulinho e o Magno. Sim. E o Lenir, que é meu produtor, Lenir Boldrin, que fazia o Senhor Brasil, Sim. era o cara que cuidava do KVA. Ele que bombou o KVA, que tinha uma estratégia de fazer aquilo bombar, dava convite para quem dançava, e as pessoas iam ver a gente dançar, porque a gente era aquilo, era a nossa vida, né? Era literalmente uma coisa osmótica, sabe? Sim. E na época realmente rolou muito, né? Como tinha o lance do. O período do forró universitário realmente bombou de casas, É. né? Sim, sim. Caramba. Tanto que depois o Paulinho montou o Canto da Ema, né? Sim. Mas aí já é um momento que... Aí já é outra coisa. Ali, na minha opinião, já é uma outra coisa. O forró já tinha bombado, eles já estavam vendo ali uma questão de um business, o Fala Mansa já tinha estourado, já também não estava tão legal o forró, porque já ia muita gente e perdeu esse sentido para esse grupo inicial. Virou uma coisa Uhum. mais comercial, entendeu? E aí veio o Canto da Ema, na Faria Lima, para pegar essa elite e tal, o que é maravilhoso, porque é um espaço para os artistas estarem lá. Com certeza. Mas não é o que era. O que era ali no KVA, o que era no Equilíbrio, no Remeleixo, era outra história. O Dominguinhos lá, imagina, você ficava do lado do Dominguinhos, ele tocando sanfona, bicho. O Alceu, a Elba, o Geraldo Azevedo, e era normal, entendeu? É que nem a gente tá aqui. Maravilhoso. Então isso foi entrando na gente, né? Eu acho que tá até hoje, nessa geração. Agora Caramba. você compõe desde quando? Olha, letra eu fiz quando eu tinha uns 10, 11 anos, eu me apaixonei pela Ana Paula. Aí eu fiz um livro para ela, de poesias. Caramba. E eu já tocava, mas quando eu comecei a juntar letra com música foi com uns 16, 17. A primeira música que eu fiz foi Passará, que tá no meu disco Acredite na Vida. Que eu consegui encaixar a prosódia, encaixar a acentuação da letra na acentuação da música. Isso aí eu pastei um pouco, assim. Porque eu já sempre gostei de escrever. Sempre gostei de escrever poesia. Mas fazer poesia e letra de música são departamentos bem distintos, né? Então, desde sempre, desde moleque eu pirei nessa parada aí. Sempre, assim. A Cel, quando eu tinha uns 14, 15, me deu uma música linda, linda música. E eu não consegui fazer a letra, confesso.
Aí eu tinha que entregar alguma coisa para ela. Ela ainda não tinha nem feito o primeiro disco. Uhum. Mas eu queria entregar alguma coisa, porque eu achei a música linda, mas eu não conseguia. Porque eu ainda não tinha sacado o encaixe. Aí eu fiz uma merda, não deu certo. Falei, Céu, desencana. Aí esquecemos isso. Passou muito tempo, 36 anos, 37 anos, 38 talvez, que eu conheci a Anastácia, eu tava fazendo essa música de novo, a letra. Aí eu fiz a letra, mas era um pedaço de música, faltava o resto da música. Aí eu falei, Céu, tô trabalhando com a Anastácia. Vamos entregar essa música pra ela acabar? Eu já fiz isso aqui. Ela, pô, demorou, vamos nessa onda. Aí a gente fez a música juntos, Na Areia da Praia. Caramba. Assinou os 3. Assinou os 3. Que legal. E aí eu trouxe uma aluna da minha escola, Nina Maia, pra cantar, pra dar essa abertura pra ela. Ela é talentosíssima. Aí ela cantou comigo essa música. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Te mando um monte de beijo, ai que saudade doce. Ei, 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 ei. Ai, ara, ara, e, mas se quisesse lembrar daquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro, e eu chorando pela estrada, o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é doce. Coronel Antônio Bento, no dia do casamento da sua filha Juliana, ele não quis sanfoneiro, foi pro Rio de Janeiro, convidou Benê Nunes pra tocar. Ô lerê, ô lará, nesse dia bodogó, salta o povo a girar. Coronel Antônio Bento, no dia do casamento da sua filha Juliana, ele não quis sanfoneiro, foi pro Rio de Janeiro, convidou Benê Nunes pra tocar. Ô lerê, ô lará, nesse dia bodogó, salta o povo a girar. Tu não me bole, que eu tenho a junta do meu corpo toda mole. Eu tenho a junta do meu corpo toda mole, que eu tenho a junta do meu corpo toda mole. Tu não me bole, que eu tenho a junta do meu corpo toda mole. Eu tenho a junta do meu corpo toda mole. Eu tenho a junta do meu corpo toda mole. Caramba, mas de fato, né? Mas o que você acha mais difícil? Você letrar, porque você me deu os dois pontos aí. Você letrar uma melodia ou você botar a melodia numa letra pronta? Ah, eu acho muito mais difícil você achar a letra pra melodia. Sério? Eu acho muito mais difícil. Caramba! Porque quando você tem uma música bonita, você não quer mexer na música. Né? Você não quer, tipo, adequar a música pra uma letra. Então você tem que achar cada sílaba, cada palavra. Você tem que ouvir mesmo. A melodia já tá sugerindo ali. A melodia já tá pronta. O Chico fala isso, né? Que você tem que achar a letra daquela música. Agora, quando você tem uma letra pronta, que é o caso, por exemplo, do Renato Russo, você ouve as coisas do Legião. O cara não fez aquela música, o cara fez aquela letra. Fez a letra e encaixou. E aí ele faz uma música que não é o mais importante daqui. O importante é aquela mensagem, né, cara? Aquela voz. Entendeu? Aí você percebe que não é uma música que tem uma elaboração tão profunda.
mas que tem uma história, uma veia político-social, a banda, a Uhum. pegada, o arranjo, mas você percebe que não, né? Agora você pega o Chico, tá na cara que o cara fez a música e foi encaixar a letra. Encaixou, Aham. né? É muito metódico, E né? pra mim é muito mais difícil isso, quando você tem a música pronta e aí você tem que achar a letra. É mais difícil, eu acho. Nossa, olha aí. É legal essas perguntas que cada um É, responde de uma forma, é. né? Caramba. Agora, o Fih, você tem multiprojetos. Vamos falar um pouco da escola de música? Sim. Qual a pergunta? O que é a escola de música? A escola de música veio também de uma história de vida minha. Meu pai teve escola, não de música, escola, Sagarana. Sempre trabalhou com educação. Sim. Eu nem sabia que eu ia trabalhar com educação, mas quando eu estava ali na adolescência, 15, 16, eu já tocava um monte de coisa, ia pro forró, tinha aquele amadurecimento meio precoce por conta de toda essa história familiar que eu contei para vocês, né? Então, já ia me virando. Então, comecei a ensinar os amigos a tocarem. E fui ensinando, fui dando aula. Comecei a dar aula para minha prima. Aí comecei a dar aula para o meu melhor amigo. Aí sempre ia com o violão para a escola. Aí o outro queria fazer aula. E comecei a cobrar um valorzinho, a Sim. coisa ia. Quando eu entrei na USP, em 2020 para 21, que eu fiz letras na USP, e a gente montou uma banda muito legal lá na Letras. Tinha um cara genial, chama Daniel, saxofonista. Gênio esse moleque. Ele dava aula na Casa da Música. Ele falou, Fih, estão precisando de um professor de violão lá, você não quer ir lá? Eu falei, pô, demorou, tô lá já fui. É. E comecei a dar aula, assim, já tinha um pouco essa manha, né? Já estudava sério, e aí comecei a dar aula lá. Aí 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entre 2002 e 2009, eu era um professor da escola, eu montei um projeto de formação de bandas, no Cidade Escola Aprendiz, onde eu também fui coordenador de música. Sim. E consegui levar esse projeto para a Casa da Música, que era uma escola particular que atendia a elite da Zona Oeste. Só playboy, vamos dizer assim. É. Entendeu? Que eu me incluo nesse caso. Mas era uma escola para rico. Né? Uhum. É até hoje uma escola para rico. Sim. Então eu levei esse projeto para lá e fiz esse projeto com Lei Rouanet. Ia ter aula para 1.000 que jovens de legal. escola pública, eu e mais vários Caramba. professores. Show. E as duas donas estavam mais velhas, se aposentando. Uma gostava muito de mim, a outra não tanto. Mas as duas vinham que eu organizava as bandas, que eu organizava as apresentações. Então elas ofereceram a escola para mim. E eu não tinha grana para comprar. Não tinha grana. Elas, não, mas a gente vai fazer o que é possível para você ficar com a escola, porque esse é o nosso projeto de vida, essa escola já existe há tanto tempo e tal. Queria deixar na mão de quem confiasse que ia manter. Exato. Trouxe um parceiro meu, parceiraço, Gil, na época. Depois ele saiu, eu fiquei com a escola sozinho e comprei a escola. Então foi uma coisa que foi acontecendo. Não teve uma assim, vou ter uma escola, vou ser um professor. Foi acontecendo, entendeu? Foi natural, né? Isso, foi super natural. Caramba. E tem também o Projeto Tocar. O projeto Tocar é esse projeto que eu tô contando. É o projeto Ah, Tocar. já é O junto. projeto Tocar é o de juntar. O projeto Tocar foi um projeto que eu montei com o Bilé, que hoje em dia é quiroprata, um super cantor, com o Lucas Martins, que é o produtor da Cell, do Curumim, puta músico maravilhoso. gente. Gravou comigo o meu disco em 2010, ele também estava no início desse projeto. Eu, o Luquinha e o Bilé. Aí o Luquinha saiu, a gente entrou no Aprendiz, eu e o Bilé, para fazer o projeto, com 60 jovens de escola pública. O que era esse projeto? Formação de banda com quem não toca nada. Quase a plena loucura. Nossa, não, é sensacional. Então, assim, você não toca nada? Não toco, mas eu quero tocar. Você também quer tocar? Você também quer? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aprender 2 meses de instrumento, você vai aprender violão, com mais 4 que querem violão. Você vai aprender bateria, você quer bateria, com mais 4 que querem bateria. Você quer fazer o quê? Você quer fazer canto? Com mais 4 que querem canto. Você quer baixo? Com mais 4 que querem baixo. Aula de instrumento para cada um de vocês durante 2, 3 meses. Show. Começaram a aprender? Já vamos montar uma banda. E agora você tem um repertório, tem que ir Caramba. para casa treinar a música. Chega aqui e vai ter que tocar no tempo, porque música é tempo. Então, se você tem uma banda, você tem que tocar no tempo. Então, você tem que ir para casa estudar. Então, o resultado vinha, entendeu? E tinha o estímulo, porque no final do ano a gente gravava o disco. Que legal. E aí foi assim que o projeto começou a andar com uma velocidade. Os jovens amaram, entendeu? E aí a Oi patrocinou, a CCR patrocinou, empresas grandes, a Errara patrocinou. E aí foi para Vila Pantanal, para Itu, para essas periferias. E os jovens do Aprendiz eu levava para Casa da Música
E Uhum. juntava com a molecada de elite e promovia esse encontro, quebrava essas barreiras sociais Aham. através da música. E aí a gente fez uma apresentação no final desse ano principal, que tinham muitos jovens, eram 1000. Nossa. A gente pegou os 80 melhores, fez uma apresentação no Teatro de Santa Cruz com o Jair Rodrigues, Uau, que legal. apresentando junto com ele apadrinhando e tal, fazendo a história junto. Até fiz um show depois com ele e tal. Então foi assim, foi um projeto muito, muito orgânico, do jeito que eu tava aprendendo a tocar com o Luizão, no Sim, forró. Porque eu tenho essa crítica a método. Eu acho que método é uma cagada. Entendeu? Acho que método... Vamos botar minha cabeça na forquilha de falar isso. Mas assim, pra música, pode botar minha cabeça na forquilha. Eu acho que pra música é que nem pra namorar, sabe? Ó, você vai dar o seu primeiro beijo, vai ler um manual. Acabou o beijo, entendeu? Vai dar seu primeiro beijo, vai tocar seu instrumento, vai aprender, se vira, toca ritmos. Quer swingar? Você vai ler pra swingar? Você não vai swingar. Agora, quer aprender a ler? Maravilhoso. Não estou sendo contra aprender a ler, aprender um método, depois que você aprende a tocar. Sim. Então, acho que tem coisas first things first, entendeu? Aham. Relação com a música orgânica. Vai dançar, vai tocar, vai cantar. Você tem esse talento porque você já faz. Isso é legal, entendeu? Então, a Casa da Música é o antimétodo. É botar pra tocar, é pra conviver junto. A apresentação da escola, pega o professor que toca pra caramba com outro que ainda não toca nada e toca junto, pro cara ir prestando atenção o que o outro faz. Uhum. E a energia vai passando, que é o que você falou, a energia passa. Exato. Né? É. Então é isso, essa é a ideia desse projeto e deu muito certo, assim, foi muito legal. Essa fase da vida foi incrível. Nossa, imagino que devia criar muito envolvimento, assim, né? Essa coisa de já ver acontecendo. Ah, eu comecei a Total. tocar, sei lá, 2 meses atrás, como você, 2, 3 meses atrás, e tô conseguindo tocar uma música aqui com a banda. Sim. Tem um cara que saiu desse projeto, chama Murilo Viana. Hoje é um bom músico, bom artista, dá aula no Veracruz, Que dá legal. aula na Companhia das Cordas do Ricardo Brem. É um moleque alto nível, super musical. Tem alguns que saíram, tem alguns expoentes. Tem um poeta, que é o Renan, que ele já escrevia, então a gente começou a compor as músicas dele lá no Cidade Escola Aprendiz para a molecada tocar. Então, assim, tem alguns moleques que saíram disso. Tem alguns, viu? Tem 4, 5, 6 que foram pra arte, entendeu? Uhum. Isso é incrível, né, cara? Você vê esse resultado, esse desdobramento, né? Caramba. Isso é incrível, cara. É lindo, né? E para se dividir entre o projeto e a sua vida artística? Só gerando ansiedade, cara. Muita ansiedade. Puta, quando eu vi, teve uma época na minha vida que eu tava ficando louco, assim. Sério? Eu tava ficando louco, porque eu tinha que tocar a escola, eu queria cantar, eu tinha banda, eu já fazia faculdade de letras na USP, sempre estudei astrologia, trabalho com astrologia Uhum. também. Caramba. E eu sempre tive esse tesão pela vida, mas eu fui entrando num processo ansioso sem perceber, né? E aí o que me salvou foi meditação. Comecei a meditar muito. Foi aí que eu fui encontrar um equilíbrio, perceber que eu tenho que fazer menos. E aí, o tempo todo eu tô revendo a minha postura com a minha vida e vendo que eu preciso fazer menos. E aí eu deixo de fazer alguma coisa. Passa uns meses eu já tô fazendo outra, com mais 3. Então, esse é meu jeito de viver. Esse é meu jeito de E viver. você ficou muito tempo, assim, pensando na carreira solo antes de iniciar de fato? Já tinha uma vontade grande ou... Eu acho que a gente sempre pensa. Já pensava, Uhum. mas eu acho que a gente sempre pensa, mesmo vivendo a carreira, como eu já estou vivendo, Sim. que eu acho que a minha carreira está numa fase interessante agora. Quer dizer, meu show já tem um bom cachê, eu tô com uma banda dos meus sonhos, né? O Paulinho Calazans, o Jurim Moreira, o Paulo César Barros, imagina. Nossa. Né? E ainda vendo que eu tenho que aprender muitas coisas para chegar no nível desses caras, mas os caras já curtindo o meu som, então vamos, né? Uhum. Mas assim, com o Guto, né? Com essas parcerias. Mas mesmo nesse momento que eu tô projetando minha carreira lá na frente, pensando, vale a pena? Devo continuar? Será que eu chego lá? Será que vão ouvir minha música? Como que eu entro na rádio? Como que eu... são muitas frentes, né? Uhum. Então, eu acho que essa pergunta sua é boa, porque a gente se faz essa pergunta o tempo todo. E você vê muitos pararem no caminho e vai virar Uber, vai virar... Cada um tem a sua história, né? A sua necessidade, né? Mas que viraram Uber, eu já conheço alguns, já. Não, com certeza. Difícil, né? A gente...
Eu acho que desde, sei lá, a pessoa que vira artista desde moleque vê muitos artistas TV, vê um mundo muito vislumbrado. Só que, na real, artista independente é isso, é ralar, ralar, ralar. É Né? uma idealização, né? Exatamente, existe uma idealização. E às vezes o cara vira Uber, mas continua, sabe, fazendo, né? Continua fazendo, mas aí já não pode fazer profissional, porque já não tem Exatamente. tempo, né? Eu tô numa fase da minha vida de falar, olha, vou ter que deixar a escola de lado, botar alguém para tocar, porque já tá bem estruturado, para focar só na carreira agora. Porque a carreira tá merecendo, chegou num ponto que merece, entendeu? Sinto que eu já cumpri uma parte do meu karma, não no sentido ruim do karma, mas aquelas coisas que a gente precisa aprender na vida Sim. e estruturar para poder fazer um rumo para uma escolha. E eu acho que isso na vida do ser humano vem com 40 e poucos anos, que é quando tem esse astrologicamente esse Urano que encontra o Urano natal na oposição, e Urano é esse sentido de revelação, de liberdade. É a crise dos 40. Eu me vejo completamente nessa crise. Assim, vou focar na carreira, vou dar uma chance para ela, não vou mais dividir meu tempo com a minha carreira, com a escola e com a família e com ganhar dinheiro, porque sempre teve essa imposição cultural sobre mim, acho que tem sobre todo mundo, né? Sim. Mas da minha família, de, e aí? Quem é você? Ontem eu cruzei uma amiga minha, que eu adoro, e a mãe também, né? Aí entrei lá no ateliê dela, aí ela chegou para mim e falou, Felipe, hein? Músico, astrólogo, onde você acha que você vai chegar assim? Nossa! Falou isso pra mim. Eu achei fantástico, cara. Música Falei, exatamente. Essa é a imposição que é feita sobre nós, entendeu? Exatamente. Que é feita sobre nós profissionalmente. O artista no Brasil? É. Você vai ser artista no Brasil? Entendeu? É quase uma putaria isso. Entendeu? Sim. Então é um desafio imenso você ter um programa como esse, você tá fazendo arte com qualidade, né? Não num nível comercial, que é o que mais tem hoje em dia também, né? E independente, como você falou, porque as gravadoras não estão mais dando dinheiro para pagar jabá, não tem mais isso, né? Então você tem que pastar, meu. E não é que a pessoa queira fazer isso, é que a pessoa precisa fazer. Eu tô fazendo isso porque eu preciso. Então eu tô sempre fazendo essa pergunta que você me fez. Muito bom. Agora, Fi, temos lançamento? Temos. Falando dessa carreira que agora vai ganhar uma atenção melhor, Sim. vamos falar dos lançamentos. Menina da Pompeia com a Sandra de Sá. Quentinho saindo do forno. Quentinho saindo do forno. Salve a Sandra de Sá, hein? Sensacional. Amém. Que fantástica essa artista. Fale um pouquinho dessa canção, desse trabalho. Coisas do Guto. Meu pai musical, posso dizer assim. Que Ele e o legal. Ruriá, né? Comecei a tocar a música. Não sei de onde. Acabei de gravar ele, Sandra de Sá. Ele já vi. O Guto ele Já vislumbra, né? Vou mandar pra Sandra. Aí mandei pra ela ouviu, falou, menina, eu gosto disso aí, legal, tal, mas eu queria ter uma pegada mais carioca na letra, o que você acha? Sugeriu uma letra meio carioca. E o Guto falou, pô, demais, fi, essa letra. Eu também adorei a letra, mas a sua letra tá incrível e é sampa. E o legal é isso. Então, não, Sandra, vamos nessa letra aqui. Não, beleza, então vamos nessa letra. E foi e gravou comigo, ficou, fantástico, assim. Eu sou suspeito, tá? Eu gosto muito. E aí já é o prelúdio de um álbum que tá vindo, né? Sim. Você conta um pouquinho pra gente? Pode? Será Você é um artista mais de álbuns, né? Sim, Carlinhos, eu sou um artista moda antiga. Realmente, a moda antiga. Isso que a gente fez. Isso que A a gente gente gosta. mencionou, né? Eu amo álbuns, cara. Assim. Eu gosto dos singles, mas assim, que eu sou da cultura. Eu tenho discos até o CD, vídeo. A gente tá fazendo mudança agora. O inferno pegar tudo aquilo de disco, de vinil e CD. Mas é maravilhoso, né? Mas é maravilhoso. A gente aprendeu música assim, né, Juscelino? Eu já assisti seus programas, eu já vi seu conhecimento. Olha só. Não é um parco conhecimento, eu já vi bastante. É isso, eu aprendi música assim, eu realmente, assim, ia na loja e queria todos os discos do artista. Aí queria ouvir aquele disco inteiro, ver quem era a banda, quem produziu, é assim, né? E pra mim só tem sentido assim. Nunca aconteceu, eu vou lá fazer um single. No, man. Nunca teve sentido isso pra mim. Eu tô há 3 anos compondo, sei lá, 40, 50, 60 músicas.
Uhum. Vamos gravar um disco, Guto? Vamos. Eu mando 60 pra ele. Ele ouve comigo e fala, ó, vamos nessas 20? Vamos. Ah, essas 20 vamos nessas 10? Vamos. Ó, pintou mais 2, beleza. Caramba. Então, e ele trabalhou assim, né? Ele produziu verdade. 500 discos, ele falou, mais de 500, ele me disse. Nossa senhora. É, o Guto, realmente. Então, esse meu trabalho com ele é um trabalho à moda antiga mesmo. Agora, na hora de soltar, a gente tá soltando música por música, Sim. porque não tem sentido. Ninguém mais vai ouvir um disco inteiro de uma vez, né? De uma vez, Sim. não faz muito sentido mesmo. Então, o que você quer saber desse disco? O que mais que tem? É. O que, Tem o que puder, o que puder. que A puder assessora falar. olhou ali com a cara. E aí, Pode contar? pode soltar? O que pode soltar? O que não pode, né? Ó, eu já soltei 2, uma com o Zeca, que clichê. Uhum. Já soltei o Cabra da Peste, homenageando os artistas do Nordeste e o Nordeste, que o Nordeste legal. merece e precisa. Uhum. Agora essa com a Sandra, Menina da Pompeia. É um disco só de músicas autorais, tá? E a música que eu gravei com a Anastácia e com o Gil no disco Identidades foi remixada pelo Saboia, que é o técnico do Djavan, um cara maravilhoso. É, o técnico mixa coisas tops no Brasil. E foi remasterizada pelo Carlinhos Vergueiro. Desculpa, pelo Carlinhos Freitas, Ah, lá nos Estados Unidos. sim. Esse disco todo foi masterizado lá. E aí eles quiseram, o Guto quis trazer essa música. Ele falou, Fih, temos que dar uma master para essa música Carlinhos Freitas e uma mix Saboia. Então Caramba. essa música agora vem com um som pedrada, interestelar. Agora vem o legal. lançamento dela com mais força, com mais incentivo. E essas outras são músicas inéditas minhas. Tem reggae, tem um shot com a Anastácia, ela cantando comigo. Ai, que Chamego legal. choteado. Ah, meu Deus. Anastácia. Tem baião, tem reggae, tem pop. É um disco bem MPB mesmo, Aham. né? E o Guto quis nesse disco também me descolar um pouco dessa minha identidade forró, sem perder a identidade forró. Ele quer que eu faça um forró MPB. Uhum. E isso é coisa que ele inventou mesmo, que eu agradeço. Assim, Fih, você é forró? Não, você é MPB. Você tem essa história com forró, claro, mas você nasceu em São Paulo, você toca um violão bossa nova, samba, então você Uhum. também é MPB. Então o seu forró não é um forró do mestrinho, não é um forró, né, raiz. Não, o seu forró é MPB. Então esse disco traz essa pegada do meu forró MPB, que eu achei muito legal ter encontrado essa linguagem, sabe? Sim. Nesse sentido, conversa muito com o Gil, né? Ah, é. Sim, é Total. verdade. É total. verdade. Conversa muito com o Gil nesse sentido. E a gente vai soltando esse ano aí, daqui a pouco tem mais coisa. Aí vocês me chamam de novo. Ah! Mas olha, é verdade. Você sabe que a gente começou aqui a fazer as entrevistas desde que o estúdio ficou pronto. Começamos a fazer as entrevistas e tal. E a gente sempre fala, volte quando tiver lançamento. E agora esse ano começou a aparecer aí, ó. Tô lançando. realmente, Dá ó. pra fazer entrevista? Dá, venha. Então, filho, já sabe, né? Todo lançamento. Não, e o programa de portas estão vocês tá abertas. bacana, né? Ai, que Vocês bom. estão mandando Obrigado. bem. Ô, Vocês bom. vocês têm ousadia. Tá indo bem. Ousadia, né? Antes da Braba, eu queria salientar uma coisa, até com o Rafa que tá ali fora, queria salientar uma coisa que interessante esse lance do cara falar, é a masterização de tal pessoa. Isso é um nível que eu não consigo chegar ainda, né? Eu espero um dia, cara, sacar que a masterização disso tem que ser de tal pessoa. Isso já, pra Sim. mim, é... Não, porque a master, ela muda o som, cara. Caramba. Quando o cara mixa, ele tá pegando cada canal, né? Tipo, o cara gravou o violão, o É, outro gravou o Uhum. baixo. Tá pegando as partes ali e cada mixando, canal, né? e montando o quadro, né? Quero esse volume de voz, esse volume de baixo, quero um reverb aqui, quero compressão aqui, quero delay ali, quero pensar isso aqui. Montei a música tá pronta. Aí você tem um LR da música, Sim. né? Os dois lados. E aí você manda pra master. A master vai trabalhar o LR só. É, o Então, áudio. ela vai subir esse LR e ela pode dar mais compressão pro LR, ela pode mexer na equalização do LR, ela pode passar numa fita, o cara pode passar numa fita e Uhum. deixar mais analógico, Uhum. ele pode deixar mais digital. Então, assim, a master, se o cara sabe fazer, ele muda a cena do crime, entendeu? Adorei. Ele Muito muda bom. a cena do crime Nossa. completamente. Ah, que frase! Se o cara sabe fazer a master, ele muda a cena do crime. Muito bom. Cara. Você vê os discos do Bob Marley, dos Beatles? É, então. Tem uma masterização ali que é... Putz,
E aí é equipamento, né? Aí são dólares. Aí são dólares, exatamente. Também precisa dos dólares. A gente ficava imaginando o que é um estúdio de masterização. Justamente isso, tem todas essas possibilidades da fita, é um estúdio de masterização, foi feito para isso. Sim. Né? Então, realmente, aí os dólares. Os dólares. Carlinha, Pode mandar. pode mandar. Fi Bueno. Fiquei até com medo agora. Pergunta final. O que você acha da música brasileira hoje? Cara, eu já falei um pouco disso de uma maneira mais no eufemismo. Sim. Você quer sem eufemismo, né? Sem eufemismo. Puta, eu acho um perigo total. E ao mesmo tempo, assim, ela segue muito rica, com gente muito interessante, que eu admiro profundamente. Danilo Moraes, Sim. por exemplo. Cell, que é uma pessoa que conseguiu entrar no mainstream, né? Mais fora do Brasil. Mas assim, dentro do mercado nacional, o meu grande receio com a música, é uma coisa que eu converso muito com o Guto, inclusive, é que as grandes gravadoras, elas acham que elas têm uma receita de bolo. Então, vamos dizer, surgiu uma dupla sertaneja que deu certo. Uhum. Então, a próxima tem que ser igual àquela. E a próxima tem que ser igual à outra. Então, vamos repetir. E arte não é isso. A arte, cada um tem que ter a sua cara. E tem que ter a possibilidade dessa liberdade. Porque a arte é a liberdade. A arte é a arte que vai ensinar alguma coisa pra gente. Não é uma receita, né? E aí o agronegócio, que está muito forte, começou a ver que dá dinheiro. Se o agronegócio botar 2 milhões numa música do sertanejo esse ano, ele vai vender 80 shows por 250 mil. Dá mais dinheiro do que botar o dinheiro no Itaú. E a gente não vai competir com isso nunca. E a gente não vai competir com isso nunca. Então tá perigoso isso daí, porque o que os jovens estão ouvindo? Eu tenho escola de música, o que as crianças estão ouvindo? Quem conhece Tom Jobim? Uhum. Você vai me pedir para falar 3 nomes. Eu vou ter que falar Tom Jobim, porque ninguém mais ouve Tom Jobim, cara. Você quer ouvir Tom Jobim? Você tem que ir num meio de elite cultural de muito bom gosto, raríssimo no Brasil. Ou então você tem que ir para os Estados Unidos, para a Europa. Né? Quem conhece o Tom Jobim instrumental? Uhum. Né? Então, acho que é perigoso. Eu acho que o mercado atualmente está muito perigoso e está gerando um empobrecimento da música, sendo que a nossa música continua muito rica, mas as pessoas não têm condição de viver. As pessoas que têm riqueza musical têm uma condição muito precária de vida. Então, a chance de se perder a arte fica grande, porque o cara precisa ganhar dinheiro. Uhum. Entendeu? Então, tem artistas maravilhosos, só que eles não têm entrada. Entendeu? E isso eu responsabilizo grandes gravadoras, sim, responsabilizo. Claro que a responsabilidade não é só delas. Eu acho que os grandes artistas que fizeram muito sucesso têm uma responsabilidade muito grande. Estão muito preocupados em promover as respectivas famílias e não dar uma abertura para novos artistas que não são familiares. Sim. Né? Então, claro que não é uma responsabilidade só de uma pessoa, mas é uma conjuntura desse sistema capitalista precisando ganhar dinheiro a todo tempo, e quem tem grana vende onde dá para ganhar, e de repente surge um modelo muito favorável de negócio, que é o sertanejo, com gente sabendo trabalhar o business musical. Mas quem sabe trabalhar o business musical, por que não vai trabalhar a música de qualidade e botar essa música num business musical? Dá trabalho, mas assim, a coisa foi ficando muito viciada, entendeu? Uhum. E o que entra hoje no mercado é comercial. Né? Eu dei o exemplo do sertanejo, mas a gente tem aí o trap, o funk, tem expressões interessantes, são gêneros. São gêneros, tem coisas interessantes. Mas olha o que tem de desinteressante, olha o que esses gêneros estão trazendo de desinteressante, de deseducador, olha as temáticas, para quê? E por que tem que se exaltar tudo isso? Qual é a vantagem disso para a nossa sociedade? Para que serve a arte? Então, assim, me preocupa bastante. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh. Caranguejo sá, apanha ele na lama e boto no meu caçoar. Caranguejo sá, apanha ele na lama e boto no meu caçoar. Caranguejo sá, apanha ele na lama e boto no meu caçoar. Caranguejo sá, apanha ele na lama e boto no meu caçoar. O caranguejo, ego do gaiamum, cada coda de 10 eu dou mais um. Eu dou mais um,
Cada corda de 10 eu dou mais um. Eu dou mais um, eu dou mais um. Cada corda de 10 eu dou mais um. Eu perdi a mocidade com os pés sujos de lama. Eu fiquei analfabeto, mas meus filhos criou fama. Pelo gosto do menino, pelo gosto da mulher, eu podia descansar, não sujava mais os pés. Os bichinhos tão criados, satisfiz meu desejo. Eu já ia descansar, mas continuo vendendo caranguejo. Ah, oh, ah, oh, oh, caranguejo sá, caranguejo sá. Põe ele na lama e boto no meu caçoar. Caranguejo sá, caranguejo sá. Põe ele na lama e boto no meu caçoar. Caranguejo sá, caranguejo sá. Põe ele na lama e boto no meu caçoar. Caranguejo sá, caranguejo sá. Põe ele na lama e boto no meu caçoar. O caranguejo pegou do gaiamum. Cada corda de 10 eu dou mais um. Eu dou mais um, eu dou mais um. Cada corda de 10 eu dou mais um. Eu dou mais um, eu dou mais um. Cada corda de 10 eu dou mais um. Eu perdi a mocidade com os pés sujos de lama. Eu fiquei analfabeto, mas meus filhos criou fama. Pelo gosto do menino, pelo gosto da mulher, eu podia descansar, não sujava mais os pés. Os bichinhos tão criados, satisfiz meu desejo. Eu já ia descansar, mas continuo vendendo caranguejo. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, caranguejo. Caramba, olha a resposta Pedrada, hein? mais densa do que você acha da música brasileira hoje. E Fi Bueno, quer deixar os seus recados? Instagram, Fibueno _. Spotify, Fibueno. Google, qualquer lugar, Fibueno, você acha meu trabalho. No Insta, eu tô lá mexendo o tempo todo. Não é um trabalho só de alguém que tá mexendo, mas eu também tô lá mexendo. Tenho show pra fazer, agora em maio, com a Sandra de Sá, lá no Teatro Rival, dia 24 de maio. Show. Vou fazer aqui também em Sampa, Ah, que legal. tá? Fazer 2 Olha. aqui pra lançar essa música. Mas hoje tá fácil, hoje é Fibueno, você me acha. Show de bola. Fi Bueno, obrigado, meu irmão. Pô, Maravilha cara, de Que conversa. Adorei a vibe, cara. Ficaria tomando um cafezinho e conversando essas histórias até... E então já sabe, volte sempre. Falei também. demais? Falei demais? Imagina! Falou. Falei demais, falou. né? Aqui, Não, Carlinha. imagina, primeiro que não, segundo que quanto mais o artista fala, mais a gente gosta. É uma delícia ficar aqui. A gente aprende muita coisa. Muita coisa, impressionante. Carlinha, temos... Temos, com certeza, uma ótima entrevista. Quer finalizar? Sim, pode ser sim. Bom, vou agradecer primeiro aqui o Fi, a participação mais uma deixa vez. lá. Foi muito legal, muito gostosa a conversa e muito legal a pesquisa, né? Ouvir um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais sobre você. Obrigado. E você, muito obrigada pela sua audiência. Não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar. Considere ser membro do nosso canal se você puder e quiser, por favor. E até a próxima.